E aí, beleza? Oi, tudo bem? Hoje, 7 de maio de 2012, começamos o nosso primeiro podcast. E começarei com um tema que incomoda muita gente: telefonia celular e telefonia fixa. Eu tenho um imenso problema de perder a linha de raciocínio, então eu organizei os assuntos num caderno aqui, como vocês puderam ouvir. Primeiro eu vou ler os tópicos que eu escrevi aqui e depois vou explicá-los. Sobre telefonia celular. É um insulto ao cliente pagar mais por se comunicar com um cliente de outra operadora. Isso, para mim, soa como uma punição ao cliente. Por que você deve pagar mais quando liga para outras operadoras? Qual é a sua culpa pela outra pessoa não ter escolhido a operadora que você escolheu? Porque a partir do ponto que você paga mais ligando para outras operadoras, é como a sua operadora estivesse te punindo por ligar para outra operadora. Eu sou leigo em leis e direitos, mas por questão de lógica e respeito ao cliente, isso para mim é uma cobrança injusta e inaceitável. Outro tópico. Nenhum cliente de qualquer operadora consegue escolher cada serviço que seja de seu agrado. Todos os serviços são pré-moldados, às vezes incluindo serviços os quais não estão sendo pedidos pelo cliente. Com isso, obrigam o cliente a pagar bem mais por serviços que não quis, mas para ter o direito ao serviço que quer, é obrigado a se submeter ao pacote pré-moldado. Para explicar isso, eu preciso exemplificar uma situação. Suponhamos que uma família possui um rapaz que passou no vestibular, e esse precisará se mudar para a capital. Ele, morando na capital, precisará de um número correspondente ao DDD local, para conseguir falar com os amigos que fizer lá a um preço mais acessível. Logicamente, a família precisará de um plano de DDD para ligar a um preço mais acessível para o rapaz. E o que é que sempre acontece nessa situação? A família tem que se submeter a um plano que inclui ligações locais ilimitadas, SMS ilimitado, para poder adquirir o DDD ilimitado. Se a família utilizasse muito ligações locais e SMS, isso seria vantajoso, acrescentar mais o DDD ilimitado. Mas dentro desse contexto, criemos uma nova situação. A família não se interessa pelas ligações locais ilimitadas e nem pelo SMS ilimitado. Só quer acrescentar o pacote de DDDs ilimitados, em busca da ligação mais em conta e o não acréscimo significativo em seu orçamento mensal. Mas escolher somente o acréscimo do pacote de DDDs não é possível. O pacote de DDDs ilimitados está dentro de um pacote pré-moldado que inclui os outros serviços, e o cliente não pode recusá-los. Ele é obrigado a se submeter a pagar pelo serviço de ligações locais ilimitadas, SMS ilimitado e mais o DDD ilimitado. Com isso, tendo um aumento significativo em seu orçamento mensal, por serviços que não eram de seu interesse. O cliente, em minha opinião, tem que ter o direito de poder escolher o que quiser para o seu telefone celular, tendo o direito assegurado de aceitar serviços e também recusá-los quando quiser. Somente o cliente sabe qual plano se encaixaria melhor no seu orçamento, e as empresas deveriam ser obrigadas a respeitar isso. Outro tópico. O cliente não consegue trocar de aparelho sem ter que comprar outro chip. Essa é a estratégia de venda que mais me causa indignação. Na grande maioria das vezes, as pessoas não querem comprar outro chip, elas apenas querem trocar o seu aparelho ultrapassado por um mais moderno. Mas isso não é possível. O cliente não consegue trocar somente o seu aparelho, ele é obrigado a comprar um novo chip. E na maioria das vezes, esse chip fica sem utilização pelo cliente. E acredito eu que na maioria das vezes, os serviços desse chip comprado sempre são cancelados.
Se fosse criada uma taxa com valor simplório sobre a troca do aparelho ao invés da venda do chip, acho que seria muito melhor. Com isso, a empresa de telefonia celular teria um lucro relativo à venda de um novo número e o cliente não compraria um chip que ficaria sem utilização. Acredito eu que isso resolveria o problema da venda injusta de chips e garantiria o lucro da empresa de telefonia celular. Agora entrarei no assunto de telefonia fixa. É injusta a cobrança feita por tempo de ligação. Em minha opinião, só se pode cobrar sobre o uso de algo se o mesmo possui um desgaste. Quando a conexão entre as linhas são feitas através de uma ligação, isso não causa o desgaste do equipamento ou sistema que é utilizado. O único gasto que a empresa de telefonia possui é a manutenção periódica devido à vida útil de seus equipamentos. E ligações não causam desgaste do sistema. Então a cobrança por minuto é injusta. Para quem não entendeu meu ponto de vista, usarei o combustível como exemplo. O combustível é cobrado por litro porque existe o consumo feito por automóveis por litro. Já na telefonia fixa, não existe desgaste algum do sistema durante uma ligação. Então, não faz sentido existir uma cobrança feita por minuto. Ela tem que ser cobrada por ligações. E para esses problemas serem resolvidos, é necessária uma mobilização feita pelos clientes, não importando qual seja a sua operadora. É necessária uma mobilização igual foi feita com o problema da portabilidade. E se você concorda com tudo o que eu disse, essa mobilização talvez pode começar pelo Só Ouve, e com a ajuda de vocês ouvintes compartilhando esse podcast. Divulguem o quanto mais vocês puderem em todos os lugares possíveis pela internet. Tenho certeza que isso ajudaria a todos nós, usuários de telefones celulares e telefonia fixa. A ideia foi minha, a divulgação foi feita pelo Só Ouve, mas a vitória seria nossa. Com isso, conseguiremos pagar bem menos por telefonia fixa e móvel. Seríamos cobrados de uma forma mais justa pelos serviços utilizados e conseguiríamos controlar bem mais os gastos mensais com telefonia móvel ou fixa. E esse é o objetivo mais importante. O canal Só Ouve tem esses objetivos: divertir, conscientizar e formar opinião. Eu quero que o canal Só Ouve seja útil, que ele consiga levantar o humor de vocês e também instruí-los. Espero que tenham gostado do podcast. Se gostaram, inscrevam-se no canal ou sigam o canal pelo Twitter, @soouve, tudo junto em minúsculo, sem acento. Cliquem em gostei e me ajudem a divulgar o canal. Se quiserem que eu fale ou comente sobre algum assunto, podem pedir mandando uma mensagem para o canal ou através de algum comentário ou no Twitter. Obrigado pela audiência. Esse é o Só Ouve, o canal que você não assiste. Beijos e abraços.